Vou falar para você 2 motivos que fazem com que você fique muito tempo sentindo fome. Então observe esses 2 motivos, lógico, tem muito mais do que isso, mas é importante você observar esses 2 motivos, porque pode ser um desses 2 que você precisa mudar e você vai perceber que de repente não é fome, está faltando outra coisa, ok? Primeira coisa é a hidratação, água, a quantidade de água que você toma. Então nós temos uma região no cérebro que ela é a mesma região que ela vai regular o centro da fome e o centro da sede. Então muitas vezes se você toma pouca água, você está com sede, o seu organismo pode disparar uma reação, o seu cérebro disparar uma reação e você sentir aquilo como se fosse fome, na verdade é falta de água, falta de hidratação. Qual a quantidade de água por dia? Isso depende de muitas situações, mas em média, algo que você pode seguir é 35 ml por peso. Então, uma pessoa de 100 quilos, 3,5 litros de água por dia. Então, você faz as contas aí, 35 ml pelo seu peso. Se você estiver tomando menos que isso, no caso, uma pessoa com 100 quilos estiver tomando menos de 3,5 e está sentindo muita fome, o ideal é que primeiro ela consuma esse tanto de água. E aí sim, ou vai modificar a fome, ou se ficar a fome vai ser outra causa. Então, nós temos que saber se é a questão da água ou não. A segunda coisa são os alimentos à base de proteína. Então, nós sabemos que as proteínas, elas são os nossos construtores, são os alimentos que são construtores do nosso organismo. Inclusive, construtor de hormônio. A leptina, por exemplo, que é o hormônio da saciedade, ela só é construída de forma eficaz quando nós temos a quantidade correta de proteína no corpo. E a grande maioria das pessoas come muito mais carboidratos proporcionalmente do que proteínas, tem um déficit de proteínas. Então, um cálculo na média é de 1,5 a 2 gramas, 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo. Então você faz o cálculo aí, se tiver menos que isso, você vai colocar alguns alimentos que você sabe que são proteicos. Eu não estou falando aqui alimentos de origem animal, especificamente. Claro, nós sabemos que a carne, ovo, frango, peixe, é muita proteína, mas nós temos também o feijão, o grão de bico, lentilha, ervilha, que também tem proteína, ou seja, as proteínas de origem vegetal. Então, ingira mais proteínas, aquela quantidade que é adequada para você, isso também depende até de atividade física que você faz, e ingira a quantidade de água que é o suficiente para o seu peso. Se mesmo assim você continuar com muita fome, aí sim procure um profissional, porque pode haver desregulagem de algum outro elemento, inclusive de alguns minerais, de algumas vitaminas, ou até a própria fraqueza de algum órgão interno, como por exemplo o baço ou o fígado, que vai gerar uma sensação de fome e na verdade você não precisa comer o tempo todo, ok?